Tudo bem? A nossa aula de hoje é epidemiologia das maloclusões, tá? Ela é uma aula que vai ser um pouco mais teórica, um pouco menos prática. A gente vai ter algumas porcentagens de incidência de maloclusões e problemas ortodônticos, mas acredito que a gente vai conseguir passar esse conteúdo de maneira bem tranquila para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me contactar por e-mail ou pelo fórum, tá? Então, eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. A gente vai começar definindo um pouco o que é a maloclusão, tá? E maloclusão, ela é uma entidade não patológica, não constitui, tá? Uma enfermidade, mas ela é oriunda de uma grande variabilidade de crescimento e desenvolvimento das estruturas crâniofaciais e dentárias. Ou seja, a gente tem uma dificuldade muito importante em definir qual que é o fator etiológico específico causador de uma maloclusão. Consequentemente, a gente vai ter dificuldade de entender isso, né? Isso segundo o professor Interlandi de São Paulo, né? E eu concordo com ele plenamente. A gente tem uma dificuldade de entender, porque apesar de não ser uma patologia, ela é multifatorial, né? Então, torna difícil a gente muitas vezes conseguir isolar o fator etiológico e entender por que aquela maloclusão está acontecendo, por que aquele paciente tem aquela maloclusão. É importante a gente estudar a epidemiologia das maloclusões. Para quê? Para o diagnóstico e planejamento ortodôntico. Tá? Isso vai fazer influência na maneira como a gente faz o diagnóstico e planeja, inclusive, uma série de ações de tratamento e de prevenção, né, de ortodontia. O que nós temos hoje? Que as perdas dentárias diminuíram muito na nossa população. Ou seja, os índices de cárie e doença periodontal, tá, diminuíram de maneira importante. Tá? Então, o que a gente vai constatar? Que através disso, nós tivemos o quê? Uma tendência de diminuição da incidência das maloclusões de causa local. Ou seja, aquelas maloclusões ocasionadas, como por exemplo, pela perda precoce de um dente descido, né? Se o meu paciente tem menos cárie, o que acontece? Ele vai ter menos chance de perder precocemente um dente descido e, consequentemente, de haver a instalação de uma maloclusão ocasionada pela perda precoce desse dente descido. Então, a perda precoce de um dente descido normalmente ocasiona perda de espaço na arcada dentária, né? E se isso não acontece, se o paciente não perde cedo o dente, consequentemente, a gente não vai ter aquela causa local de maloclusão, não vai ter aquela perda de espaço em função de uma perda precoce de um dente descido. Tá? Então, é uma coisa extremamente positiva. Os fatores que ocasionam maloclusão, os principais deles vão ser hereditariedade, deformidades congênitas, hábitos e traumatismos. Nós, como cirurgiões dentistas, podemos intervir em quais desses fatores etiológicos? Pensem um pouquinho. Nos hábitos, né? Por quê? Porque se uma criança está tendo um hábito deletério, nós podemos trabalhar nesse nosso paciente o quê? A remoção deste hábito deletério. Tá? Traumatismos. Nós podemos, em alguns casos, tratar, né, a projeção dos dentes superiores, os incisivos projetados, e daí, no caso, evitar que eles sejam traumatizados, porque normalmente quem tem os dentes muito projetados para vestibular tem uma chance maior de sofrer traumatismo. A gente até vai ver um estudo agora ao longo da aula que mostra isso, tá? Mas diretamente o que nós conseguimos atuar é hábitos, remoção de hábitos deletérios, tá? Aqui nós temos um paciente, tá, que fez trauma aqui nessa região dos incisivos, né? Observem o incisivo escuro devido a um trauma, né? Se a gente puder evitar isso, com certeza que é positivo, né, gente? Prevalência de maloclusão. Então, um estudo realizado nos Estados Unidos, tá? Está publicado no livro do Profit, que vocês têm lá na biblioteca. E o que mostra? Que a maloclusão mais incidente de todas, qual é? A classe 1, seguida da classe 2 e depois da classe 3.
tá? Então, nós temos que a classe 1 vai ter 53,5% de prevalência, a classe 2, 31,5% e a classe 3, 13,8%. Tá? Associado a isso, o que nós encontramos também de maneira bem importante presente na população? Né? A gente encontra bastante falta de espaço, né? Então, apinhamento severo, bem importante o índice, né? 32,5%. Depois, o que nós vamos ter? De bastante prevalente, que chama atenção. Aqui, ó, 10,3% overbite mais de 6 milímetros. Tá? Seguido depois de um overjet aumentado, mais de 7, né? E mordida cruzada posterior de 3 ou mais dentes por último. Então, o que a gente mais vai encontrar na nossa população de maneira geral? Tá? A classe 1 associada com falta de espaço, com apinhamento. Tá? Isso é o que mais frequentemente a gente enxerga e vocês já devem estar observando isso nos pacientes de vocês lá da clínica. Né? Este é um outro estudo realizado na cidade de Bauru pelo professor Omar Gabriel, está publicado em 1989, tá? Mas os índices continuam muito semelhantes até os dias de hoje. E nós temos o quê? 55% de classe 1, 42% de classe 2 e 3% de classe 3. Com a graça de Deus, a classe 3 tem uma prevalência bem menor no Brasil. Né? Lembra que nos Estados Unidos, lá no slide anterior, era quase 14%. Aqui nós temos 3%. Por que para a gente é interessante isso? Porque vai ser a maloclusão mais difícil da gente fazer tratamento. Tá? Então, ter esses índices da maneira como estão aqui, 55% de classe 1, depois 42% de classe 2 e por último a classe 3 com só 3%, para nós é bem positivo em termos de tratamento de ortodontia. Esse outro estudo foi realizado pelo professor Eduardo Ferreira, aqui da nossa disciplina. Examinou crianças de 3 a 5 anos na cidade de Porto Alegre, em 1998, e achou uma prevalência de maloclusão bem alta, né? Quase 78% de maloclusão. Tá? Nesse 78% de maloclusão, o que foi bem importante? A presença da mordida cruzada anterior em especial, né? Com 41,18%. Depois, o que foi encontrado? Um trespasse normal, ou seja, que ótimo, dentro do padrão de normalidade. Depois nós tivemos uma alta incidência de mordida profunda, tá? E daí mordida cruzada posterior unilateral, quase 15%. Tá? Deixa eu apagar um pouco dessa minha bagunça aqui de riscação para não atrapalhar a vida de vocês, tá? Que agora a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente tem? De maneira muito frequente, o que nós encontramos? A presença de mordida aberta anterior, nessa fase de dentição decida. Lembra que as crianças tinham de 3 a 5 anos. Nessa fase, o que é normal da gente encontrar? A presença de hábitos deletérios. É aquela fase em que a criança está fazendo sucção de bico ou chupeta, pode estar sugando o dedo ou algum outro brinquedo ou objeto. Tá? Então, é comum a gente ter uma mordida aberta associada a essa fase de desenvolvimento. Né? E o que acontece? Depois dessa fase dos dentes descidos, normalmente a criança larga esse hábito e nós temos o quê? Uma melhora, uma autocorreção dessa mordida aberta anterior. Tá? E o que foi interessante também nesse estudo foi a associação de quase 15% de mordida cruzada posterior unilateral. Tá? Vamos também apagar essa riscação aqui que eu fiz. Né? Vamos lá. Outro estudo também de dentição decídua, tá? De pacientes caucasianos. E o estudo agora examinou um pouco mais de crianças, né? 407 meninos, 382 meninas de 4 a 6 anos. O que mais esses autores encontraram nessa população examinada? De novo, ó, mordida aberta anterior em 37,4% das crianças examinadas. Depois, o que mais se encontrou foi
maloclusão de classe 2, 26%, e falta de espaço no segmento antero-superior, ou seja, nos dentes anteriores e superiores, 24% dos indivíduos tinham falta de espaço. Depois, mordida cruzada posterior em 16%, overjet aumentado de 6 ou mais milímetros em 6% das pessoas. Tá? Mas o que é o dado interessante? Aquilo que eu já adiantei para vocês lá, do slide anterior do estudo do professor Eduardo, que só a maloclusão mordida aberta anterior é que vai ter redução, vai ter melhora com o passar do tempo. Tá? Os demais não vão melhorar. Ou seja, a classe 2 não vai se autocorrigir com o passar do tempo, o overjet aumentado não melhora, a mordida cruzada posterior também não vai se corrigir, e nem a falta de espaço. Tá? Então, só a gente espera uma melhora nesse índice de mordida aberta anterior com o passar do tempo, com a evolução das trocas dentárias dos dentes descidos pelos permanentes. Tá? E as demais características presentes vão se transmitir, ó, se perpetuar na dentição permanente. Tá? Esse outro estudo foi realizado pelo professor Mudstock, que é um professor que atualmente está aposentado aqui da área de ortodontia. Também foi feito na cidade de Porto Alegre, examinou crianças de 2 a 6 anos, 577 crianças. Tá? E o objetivo dele era avaliar a prevalência de mordida cruzada nessa faixa etária. Ele então encontrou 12,48% de mordida cruzada e um dado interessante, mais frequente nas meninas. Então, mais frequente nas meninas do que nos meninos. Tá? E a maloclusão mais associada com essa mordida cruzada posterior foi o quê? A classe 1, quase 82% da amostra que ele avaliou tinha classe 1 associada à mordida cruzada. A mais frequente das mordidas cruzadas era a posterior unilateral. Tá? Então, a gente conseguiu ficar bem claro aqui. Meninas têm mais mordida cruzada. Mordida cruzada posterior está mais associado à classe 1, né? E agora ele também conseguiu estratificar classe 1, 2 e 3 relacionado às maloclusões dessas crianças. Tá? O que ele encontrou? A maloclusão mais prevalente de todas, como a gente já tinha visto nos estudos anteriores, é a classe 1. Depois a classe 2. Só que aqui ele conseguiu dividir a classe 2 em primeira e segunda divisão. Né? Então, a classe 2, primeira divisão, 35,43%. A classe 2, segunda divisão, em 10,63%. E, por último, aquele índice baixo, que nem aquele outro estudo do professor Omar Gabriel, 3,15%. Tá? Então, lembre-se, classe 1 é a mais prevalente, seguida da classe 2, primeira divisão, depois a classe 2, segunda divisão e, por último, a classe 3. Nas mordidas cruzadas, o mais prevalente vai ser a mordida cruzada posterior unilateral, mais frequente nas meninas do que nos meninos. Tá? Vamos para o nosso próximo slide. Esse estudo é muito legal, eu gosto bastante dele, porque ele avalia a época medieval com uma época mais atual. Né? Será que alguma coisa diferente tem nas prevalências de maloclusões? Então foram estudados crânios medievais e a população mais atual na Noruega. Tá? Foram então avaliados crânios medievais de 85 homens e 61 mulheres e 99 crianças entre 10 e 11 anos noruegueses. Tá? Foi utilizado o índice de necessidade de tratamento ortodôntico, o NOT, ou, como se diz em inglês, o IOTN. Tá? Então, na época medieval, a necessidade de tratamento ortodôntico era 36%, na época mais atual, 65%, ou seja, muito maior o índice de necessidade de tratamento ortodôntico. Tá? Essa necessidade ela era severa em 7% da época medieval, 20% da época atual. De grau médio, 29% e 44% na época mais atual. O que nós temos aí de situação diferente? Aconteceu ao longo do tempo uma diminuição das arcadas dentárias. Isso é fato, constatado em vários estudos. As nossas arcadas dentárias diminuíram de tamanho da época medieval para agora.
que nós temos de importante fator a considerar? Mudança na dieta. A gente teve uma mudança importante naquilo que a gente come. A gente está comendo cada vez mais alimentos mais processados, né? Mais pastosos, então a gente está mastigando muito menos. Consequentemente, ao longo do tempo, com a evolução, existe uma tendência de menor uso, consequentemente, uma tendência a diminuir as arcadas dentárias. Tá? O que uma criança come hoje? A criança adora comer pizza, nuggets, batata sorriso, né? Hambúrguer, Burger King, McDonald's e assim por diante. Se a gente for ver qual a consistência desses alimentos, cada vez mais macio. Né? Então a gente está mastigando menos, isso é fato. Outro fator que a gente tem que considerar aqui é a idade. Tá? Se a gente considerar uma população com mais idade, uma população mais velha, a gente vai inclusive encontrar índices de maloclusão mais altos, conforme o passar do tempo, que eu vou trocando dentes descidos pelos permanentes, a minha maloclusão vai piorando, o índice de maloclusão, a prevalência de maloclusão vai piorar, aumenta com o passar do tempo. Tá? Nós temos também que a classe 2 ela é bem prevalente na Dinamarca, em 25% das crianças examinadas, a classe 3 em 3 a 5% da população japonesa, e a pseudo classe 3, ou seja, aquela que parece que é uma classe 3, mas não é, 2 a 3% da população chinesa. Tá? Mas o que a gente tem de bem característico? Tá? Que a classe 2 ela é bem prevalente em indivíduos de descendência do norte europeu. Então é bem esperado a gente encontrar maloclusão de classe 2 em indivíduos de descendência do norte europeu. E na população oriental a gente vai encontrar o quê? Muito classe 3. Tá? Se a gente for olhar, uma grande parte dos estudos de tratamento de maloclusão de classe 3 vem aonde? Do Oriente. Tá? Porque eles têm uma prevalência maior do que a nossa, consequentemente eles tratam mais, eles estudam mais a maloclusão de classe 3. Esse é um outro estudo também que avaliou a prevalência de maloclusão em dentes descidos e permanentes na cidade de São Paulo. Foram examinadas 985 crianças de 6 a 12 anos e a prevalência de maloclusão foi bem alta. Né? Ela começou de 48,9, mais ou menos 4,53% na dentição decídua, e piorou lá para permanente, ó, aquilo que eu falei para vocês no outro slide. Foi de 40, quase 50%, né, para 71,3% na dentição permanente. Tá? Então, nós tivemos uma piora bem importante na prevalência de maloclusão quando evolui da decídua para permanente. Não foram encontradas diferenças com relação ao sexo e ao ensino público e particular. Aqui nós temos um caso clínico de um paciente que tem o quê? Uma mordida cruzada de um incisivo central superior e perda precoce de vários dentes descidos. O que precisamos fazer aqui? Manutenção de espaço e descruzar esse dente. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer com um aparelho removível bem simples, que vocês vão aprender a fazer na disciplina agora de pré-clínica, que faz a colocação de uma mola aqui e vai empurrar esse dente lá para vestibular. Tá? A gente aplica uma força aqui na palatina e empurra esse dente para vestibular. É uma correção bem tranquila da gente fazer com o aparelho removível. Tá? E aqui na arcada inferior nós vamos fazer o quê? Manutenção de espaço para esses dentes descidos que foram removidos precocemente. Tá? Dessa maneira, a gente evita a instalação de maloclusão de causa local, como a gente já viu anteriormente. Tá? Esse estudo de Cortez, ele é bem interessante, ele foi feito aqui em Belo Horizonte, está publicado no Dental Traumatology de 2001. Esses autores, eles avaliaram 3.702 crianças.
meninos e meninas entre 9 e 14 anos. E eles associaram, né, as maloclusões com injúrias, com traumatismos. Né? Aos 9 anos, 8% de probabilidade de trauma. Aos 12 anos, 13,6%. E aos 14 anos, 16%. Então, com o passar do tempo, a gente tem um aumento na prevalência de chances de traumatismo nos dentes. Então, conforme o tempo vai passando, a pessoa vai se expondo, né, a mais situações que pode sofrer traumatismos e, inclusive, né, a prática de mais esportes coletivos com mais chance de ter trauma. Foi também estudada uma associação com o nível socioeconômico dessa população. E o nível socioeconômico mais elevado tinha 1,4 mais chances de sofrer trauma do que os de nível mais baixo. Por quê? Eram crianças mais expostas a atividades coletivas e também faziam mais aulas, né, de esportes coletivos e também de artes marciais, que hoje está muito comum, né? A meninada está fazendo muita aula de judô, karatê, krav maga, taekwondo e assim por diante. E as crianças com overjet maior de 5 milímetros também tinham 1,37 mais chances de sofrer o trauma dentário. Tá? Então, um overjet mais acentuado. Crianças com os dentes mais projetados para o vestibular têm uma chance maior de bater esses dentes, de sofrer traumatismo. Além disso, o recobrimento do lábio ajuda. Então, se eu tiver recobrimento do lábio, eu vou diminuir um pouco a minha chance de ter traumatismo nos incisivos. Tá? Aquelas crianças que não tinham o recobrimento de lábio adequado tinham uma chance maior de sofrer traumatismo. E os meninos tinham 1,7 mais chances de sofrerem trauma do que as meninas. Tá? Então, normalmente, os meninos estão mais sujeitos a sofrerem traumatismo do que as meninas. Temos também vários estudos na área de ortodontia com relação à percepção de maloclusão e o impacto na estética. Esse é um dos estudos que avaliou a insatisfação com a aparência dentária. Foi mais comum nas meninas, associado com o aumento de idade. Então, lembrem que a maloclusão piora com o passar do tempo, à medida que vai trocando os tecidos pelos permanentes. A frequência ao dentista, ou seja, o dentista chama também a atenção para o estabelecimento de maloclusão, então, consequentemente, o paciente vai perceber mais. Claro que a existência de apelidos, mas não foi associado a nenhum tipo de relação com classe social e nem nível de inteligência. Tá? Então, as meninas vão ter mais chances de sofrerem, de perceberem mais a maloclusão, as meninas percebem mais os seus dentes não alinhados, né, as suas maloclusões. Com o passar do tempo também isso fica mais claro, quanto mais eu vou ao dentista isso mais chama atenção, né? Mas não tem associação nenhuma com o nível socioeconômico e nem o nível de inteligência. Esse outro autor estudou, né, o impacto da estética na vida das pessoas, dos dentes, da maloclusão, né, na vida das pessoas. 27% foi constatado um impacto negativo da maloclusão na vida das pessoas. E esse impacto está associado com o sexo, ou seja, mulheres, de novo, percebem mais os seus dentes fora do lugar, associado à falta de espaço, ao apinhamento na região anterior, ou seja, nos incisivos maior de 2 milímetros. Classe média também percebeu mais, e a severidade de maloclusão, ou seja, claro, quanto mais tortos são os meus dentes, mais eu vou perceber, né? Mas um dado bem preocupante que foi constatado nesse estudo é que 13% dos adolescentes nunca tinham ido ao dentista. Tá? Então, isso é uma coisa bem complicada. Acho que hoje esse índice diminuiu um pouco, né? Esse estudo é de 2006, mas é um dado bem importante. Também foi avaliada a necessidade de tratamento ortodôntico. O José Augusto Mendes Miguel avaliou, né, 1.250 crianças de 12 anos e 51,1% não tinha nenhuma necessidade ou pouca necessidade de tratamento ortodôntico.
26,7 tinham prioridade de tratamento e 22,2 nível intermediário. Tá? Então, na verdade, a gente tem mais ou menos 50%, né, de necessidade de tratamento ortodôntico, tendo 26,7 de prioridade de necessidade de tratamento ortodôntico e 22,2 com um nível intermediário de prioridade, não havendo diferenças entre homens e mulheres. Próximo slide. Esse outro estudo ele é bem interessante porque ele mostra a visão dos ortodontistas. Quais são os pacientes que os ortodontistas indicam fazer tratamento? Quais pacientes, quais tipos de maloclusão que os ortodontistas encontram como necessidade de tratamento ortodôntico? O que eles descrevem como uma real necessidade de tratamento ortodôntico? Então, responderam questionários, ortodontistas de 9 países diferentes, e 84% das pessoas que responderam indicaram tratamento para apinhamento superior, falta de espaço na arcada, especialmente nos dentes superiores, presença de mordida cruzada demandava tratamento, sobremordida aumentada e quando se existia uma relação anteroposterior incorreta. Então, na opinião de ortodontistas, está indicado o tratamento quando se tem falta de espaço, né, apinhamento na arcada superior, presença de mordida cruzada posterior, sobremordida aumentada, tá? E relação anteroposterior incorreta. É um dado bem interessante. Também temos vários estudos que avaliam qualidade de vida e tratamento ortodôntico. Tá? Isso é uma linha hoje de pesquisa bem forte, bem importante também dentro da ortodontia. Então, se avaliou nesse estudo, esse grupo de autores usaram o questionário OIP-14, que avalia o impacto da saúde bucal e a necessidade de tratamento ortodôntico, aquele índice que a gente viu lá no outro estudo, o IOTN, ou o NOT, né, para avaliar a severidade de maloclusão. 200 indivíduos participaram desse estudo, 100 homens e 100 mulheres, de 11 a 14 anos. Foi encontrado que quanto mais severa a maloclusão, maior era o impacto na qualidade de vida, ou seja, quanto pior estavam, né, posicionados, pior era a maloclusão do paciente, maior era o impacto na qualidade de vida. Pôde-se concluir, né, que a necessidade de tratamento ortodôntico teve um impacto significativo na qualidade de vida dos adolescentes, não havendo diferença entre homens e mulheres. Ou seja, existe uma relação, sim, da necessidade de tratamento ortodôntico, tá, na qualidade de vida de adolescentes, tá, não tendo diferença entre homens e mulheres. Esse outro estudo avaliou a prevalência de maloclusão em dentição mista precoce, ou dentição mista cedo, e a necessidade de tratamento ortodôntico. Avaliou uma amostra de 1.975 crianças de 6 a 8 anos. Utilizou-se de novo aquele índice de necessidade de tratamento ortodôntico para determinar a real necessidade de um tratamento ortodôntico. Se encontrou uma sobremordida em 46,2% da amostra avaliada, overjet aumentado em 37,5%, mordida aberta em 17,7%, mordida cruzada posterior 8,2% e mordida cruzada anterior em 3,2% da amostra avaliada. Então, nesse estudo, pode-se concluir que a identificação precoce das alterações permite um tratamento cedo e não se tem o estabelecimento daí de problemas mais graves no crescimento da maxila e da mandíbula. Ou seja, há vários dos problemas ortodônticos, quando eu consigo fazer diagnóstico cedo, eu consigo intervir cedo e eu tenho, algumas vezes, um tratamento ortodôntico posterior mais tranquilo, né? Mais fácil de ser executado e até em alguns casos pode eventualmente não precisar fazer um tratamento ortodôntico posterior.
Tá? Então, esse é um dos estudos que vai basear a intervenção precoce em ortodontia, que é justamente o que nós fazemos com vocês lá na disciplina de ortodontia clínica. Nós vamos tratar crianças que precisam dessa intervenção ortodôntica cedo. Esse é outro estudo que também faz, né, o exame de dentição decídua e dentição mista cedo, tá? Falando de intervenções no sentido de prevenção, tá? Foi examinado um número bem grande de crianças, 8.864, sendo 1.225 em dentição decídua, com idade média de 4,5 anos. Os demais membros da amostra estavam em dentição mista, com idade média de 8,9 anos. Tá? 57% da amostra mostrou que a maloclusão aumenta com a idade, ela piora com a idade. O excesso de overjet também vai aumentar da dentição decídua para mista. E a única maloclusão que mostrou autocorreção foi o quê? Aquela que a gente já viu antes, né? Mordida aberta. Então, deixa-se o hábito deletério e se espera uma diminuição à medida que troca os decíduos pelos permanentes. Tá? Que eu evoluo da dentição decídua para mista. A sobremordida, ela aumenta. Tá? Então, a mordida profunda traumática na dentição mista é uma tendência de desenvolvimento desfavorável até a completa erupção dos permanentes. Neste estudo, então, os autores puderam concluir que a necessidade de tratamento ortodôntico preventivo e interceptativo é alta, é importante essa necessidade. Por quê? Devido ao alto índice de maloclusão que a gente tem, né? Na dentição decídua e mista. E ainda nós temos uma tendência das maloclusões piorarem com a idade. Então, se a gente fizer algumas intervenções em alguns tipos de maloclusão cedo, provavelmente a gente vai evitar essa deterioração, essa piora com o passar do tempo, tá? À medida que trocam os decíduos pelos permanentes. Deixa eu tirar esses meus riscos aqui que estão meio excessivos, atrapalhando a leitura de vocês, né? Então, as maloclusões elas se deterioram à medida que vai evoluindo a dentição. Nós podemos concluir, né, ao final da aula de hoje, lembrem-se que aqui eu estou fazendo um quadro geral que envolve tudo quanto é estudo que a gente viu até agora. Então, ele é uma situação de resumão, tá? Que as prevalências de maloclusão, o que nós temos de mais prevalente? Classe 1, de 54% a 70%. Depois nós temos classe 2, em torno de 25% até 30%, né? E classe 3, em 3%. Tá? Na dentição decídua, o que é o mais comum? A gente ter muita prevalência de maloclusão, de 50% até 77,5%. O mais comum é mordida aberta anterior e depois mordida cruzada posterior unilateral. Tá? Com relação à mordida cruzada, ela vai ter uma prevalência de 12% a 16%, mais comum posterior unilateral e nas meninas. Tá? Mordida aberta, mais prevalente em dentes decíduos, ao redor de 2 milímetros, é a única maloclusão que a gente espera que melhore na troca dos decíduos pelos permanentes. Trespasse horizontal, o overjet, ele aumenta com a evolução da dentição, ele não se autocorrige, ele só piora. Autopercepção de maloclusão, mais comum nas meninas, geralmente associado à falta de espaço, apinhamento anterior, e tem relação direta com a severidade. Claro, quanto mais tortos são os meus dentes, mais eu vou perceber isso. Tá? Necessidade de tratamento ortodôntico é em torno de 50%, não tem diferença entre homens e mulheres, e a qualidade de vida tem relação direta com a ortodontia. Tá? Então, quanto mais severa a maloclusão, maior vai ser o impacto na qualidade de vida dos indivíduos. Lembrem-se, aqui a gente juntou vários estudos diferentes, então a gente tem que levar em conta que as amostras são diferentes, temos idades diferentes, populações estudadas bem diferentes, níveis sociais e assim por diante.
tá? É um geralzão, um resumão. Não podemos levar ao pé da letra esses índices, é tudo em torno de, tá? Para vocês terem uma ideia mais geral. O conhecimento epidemiológico ele é essencial para a gente estabelecer um plano de tratamento e planejamento de ações de prevenção em ortodontia. Tá? Vocês viram que a prevalência das maloclusões ela é bastante elevada e frequentemente a gente consegue abordar, né, vários dos problemas ortodônticos com ortodontia preventiva e interceptativa, o que vai depois no futuro facilitar as intervenções ortodônticas, né, eventualmente de aparelho ortodôntico fixo, e em alguns casos até evitar que haja uma necessidade de um segundo momento de tratamento ortodôntico. A percepção da maloclusão não parece depender de nível socioeconômico, nem relacionado com nenhum tipo de variação de tipo racial, mas ela tem diferença entre os sexos. As mulheres percebem mais maloclusão do que homens, né? Então, mais frequentemente a gente tem essa autopercepção nas mulheres, nas meninas do que nos homens. Tá? Agradeço a atenção de vocês e eu estou à disposição através do e-mail e do fórum, para qualquer dúvida que vocês tenham. Até mais, pessoal!